Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao treinamento básico de noções de combate a incêndio. Eu sou a Ariane, eu sou engenheira de segurança do trabalho e coordenadora de saúde e segurança do trabalho da Índigo. Neste treinamento, você aprenderá noções básicas de prevenção e combate a princípios de incêndio, com foco em como agir de forma segura e eficiente em uma emergência. Mas o que é emergência? Emergência é uma situação inesperada com riscos iminentes de morte que exige uma ação rápida e eficaz para evitar danos à saúde e à segurança das pessoas ou ao meio ambiente. Ela pode surgir a qualquer momento e muitas vezes requer uma resposta ali imediata para evitar que se torne algo mais grave. Logo, agir rápido em um princípio de incêndio reduz danos, protege vidas e controla os riscos, até a chegada de profissionais especializados. Mas para isso a gente precisa entender o básico, né? Qual que é o conceito do fogo? Então, para prevenir e apagar um princípio de incêndio, é necessário entender a teoria básica do fogo, ou seja, os princípios que explicam a sua origem e funcionamento. O fogo é resultado de uma reação química que libera luz e calor pela combustão de diferentes materiais. Quando o fogo sai de controle, pode causar danos ao meio ambiente, às pessoas ou propriedades, nós chamamos de incêndio. Os três elementos que compõem o fogo são o combustível, o comburente e o calor, formando então o triângulo do fogo. Quando o combustível, comburente e o calor interagem, temos a reação em cadeia, formando o tetraedro do fogo, que substitui o triângulo do fogo. O combustível, comburente e o calor sozinhos não produzem fogo, mas ao interagirem, criam uma reação em cadeia, que inicia e sustenta ali uma combustão. Então vamos entender esses elementos. Primeiro, o combustível. O combustível é um material que queima e alimenta ali a combustão, podendo estar no seu estado líquido, sólido ou gasoso. No caso dos sólidos, a maioria dos combustíveis, eles são como madeira, papel, plástico, tecido e se transformam em vapor antes de reagir com o oxigênio para queimar. Outros, como parafina, primeiro se liquefazem e depois se tornam gases para iniciar a combustão. Já os combustíveis líquidos, eles queimam na superfície e geralmente são mais leves que a água, o que evita algum tipo ali de resíduo. Logo, temos o líquido inflamável, que possui propriedades que podem dificultar a extinção e aumentar os riscos no combate ao fogo. Os líquidos voláteis, como gasolina, liberam vapores em temperaturas ambientes, o que aumenta ali os cuidados ao manuseá-lo. Já combustíveis não voláteis, como o óleo diesel, não desprendem vapores facilmente. Por exemplo, combustíveis líquidos, que incluem a gasolina, o etanol e o óleo diesel. Já os materiais gasosos, os gases ocupam rapidamente o recipiente, onde estão armazenados. E se forem mais leves que o ar, como o gás natural que ele é utilizado em veículo, tende a subir e se espalhar. Já os gases mais pesados que o ar, como o gás liquefeito de petróleo, o mais conhecido GLP, eles permanecem ali mais próximo ao solo e se deslocam com o vento, seguindo o relevo do terreno. O comburente. O comburente é o famoso oxigênio. Ele tem o papel ali de ativar a combustão quando combinado com vapores inflamáveis dos combustíveis. Embora o oxigênio seja o comburente mais comum, há outros gases também, como o hidrogênio, para o cloro, também pode servir como comburentes em situações específicas. E por último, nós temos o calor, que o calor nada mais é que uma forma de energia que eleva a temperatura, dando o início ao fogo e permitindo a sua propagação em determinadas condições. Uma simples faísca ou fagulha pode ser suficiente para desencadear uma combustão. Agora nós iremos aprender formas de propagação do fogo. Agora você conheceu os aspectos do fogo, vamos ver as formas de transmissão de calor, que começa em condução. Condução é o processo pelo qual o calor é transferido do corpo
para outro meio de contato direto, quando tem ali molécula com molécula. Um exemplo de condução ocorre quando uma barra de ferro próxima a uma fonte de calor transfere a temperatura ao longo de toda a sua extensão. Segundo, é a convecção. A convecção é o processo que o calor é transmitido através de uma massa de ar ou gases quente que se movem e, ao se deslocarem, podem provocar combustão de outros materiais ali no caminho. Terceiro, é a irradiação. A irradiação ela é a transmissão de calor por ondas térmicas através do espaço. Ela se propaga em todas as direções e intensidade. A intensidade do calor recebido pelos materiais varia conforme a distância da fonte de calor. Um exemplo é a transferência de calor entre dois ambientes sem o contato direto. Pontos de temperatura do fogo. Os combustíveis se transformam pelo calor e reagem com o oxigênio, resultando na combustão. À medida que são aquecidos, apresentam 3 pontos de temperatura: o fulgor, a combustão e a ignição. Agora nós iremos aprender os métodos de extinção. Então, para que o fogo exista, é necessário que o combustível, o comburente, o calor estejam presentes em proporções ideais, interagindo em uma reação em cadeia. Ao quebrar essa reação ou isolar um dos elementos, interrompe-se a combustão, extinguindo o fogo. A seguir, nós iremos apresentar os principais métodos de extinção. Primeiro, é a extinção por resfriamento. Este método reduz ali a temperatura do combustível, removendo o calor para evitar a formação de gases, vapores, apagando assim o fogo. A água é o agente resfriador mais utilizado neste processo. Extinção por abafamento. Ela consiste em bloquear o contato do comburente, que geralmente é o oxigênio. Então, ela bloqueia ali o contato com o combustível, sufocando aquela chama. Então, retirando o oxigênio, aquele fogo ele é apagado. Para isso, diversos materiais podem ser utilizados, desde que impeçam ali a entrada de oxigênio e não atuem como um combustível. Então, por exemplo, pode ser ali areia, né? Se jogar areia sobre o fogo, irá retirar o oxigênio e irá fazer a extinção do fogo. A gente tem um método também que é a retirada do material. Neste método, retira-se o material combustível que está queimando ou que está próximo do fogo. Logo, ele isola ali, impedindo que o incêndio se espalhe. A cautela, neste caso, ela é fundamental, especialmente ao remover os materiais em chama. Um exemplo, se a gente remove um botijão de gás, a gente precisa fazer o fechamento do registro. Então, a gente precisa ter muita cautela ao manusear esse material. Terceiro ali é a quebra da reação em cadeia. Então, como que a gente faz a quebra da reação em cadeia? Utilizando um agente químico específico. Então, há extintores ali com materiais especiais para fazer essa extinção. Então, para tornar a mistura de inflamáveis e não inflamáveis, interrompendo a reação em cadeia do fogo. Esse método ele atua na reação como um todo e não em um único elemento, porque existe mais de um agente químico por ali, ok? E para combater incêndios com eficácia, é essencial compreender as características dos combustíveis, divididos em 5 classes. Agora iremos aprender quais são elas. Primeiro é a classe A, que são de sólidos, né? Sólidos combustíveis, que podem ser a madeira, papel, tecido, borracha e outros itens que podem queimar. Temos a classe B, que são de líquidos e gases combustíveis, né? Então, são líquidos ali que têm potenciais inflamatórios, podendo ser gasolina, gás de cozinha, o álcool ou outros tipos de elementos. Temos a classe C, que são dos materiais energizados, que podem ser qualquer material elétrico que tenha ali uma fonte de energia, né, que esteja ligado a uma fonte de energia. Temos a classe D, que é de materiais pirofóricos, que tem a ver ali com magnésio, titânio,
e a classe K, que são de óleos e gorduras, de materiais ali utilizados em cozinha. Aprendendo isso, agora nós iremos conhecer os extintores de incêndio, né? Que são os equipamentos que permitem ali uma ação rápida de combate imediato a um princípio de incêndio. Logo, cada classe de incêndio exige um tipo de extintor adequado. Por isso é importante conhecer as suas características e uso de cada um. Extintor de classe A, que é o extintor de água pressurizada. Ele é utilizado para incêndios com materiais sólidos, como madeira, papel, tecido e outros. Ele atua por resfriamento e também por abafamento, evitando a propagação da chama. Ele não deve nunca ser utilizado em incêndios de classe C, D ou K, principalmente em classe C, que é de equipamentos elétricos. Nós temos também a classe B e a classe C, que é o extintor ali de gás carbônico, o famoso CO2. Esse extintor, ele utiliza dióxido de carbono, atuando ali por meio de resfriamento e abafamento. Ele é recomendado para incêndios de classe B e de classe C. Em algumas situações, para classe A, também ele pode ser utilizado, desde que o incêndio esteja ali no início. Temos também um segundo extintor de classe B e C, que é o extintor de pó químico seco, que é o famoso PQS. Neste extintor possui bicarbonato de sódio ou de potássio. Eles atuam ali dentro como um agente extintor quando direcionado para o fogo. O método dele é abafamento e a quebra da reação em cadeia. Ele é muito eficiente para incêndios de classe B e C, que são incêndios em materiais elétricos ou líquidos inflamáveis. Nós temos também o extintor de classe A, B e C, que é o famoso pó químico especial, que ele serve para as três classes, muito comuns em prédios. Dentro dele tem o monofosfato de amônia, ou uma amônia ali siliconizada, para extinguir as chamas, quebrando a reação em cadeia por meio de abafamento, sendo um extintor multiuso. Então, você pode utilizar ali para qualquer tipo de princípio de incêndio mais comum. Bom, agora nós iremos conhecer um extintor de incêndio. Esse daqui é um extintor de classe B e C. Ele é um extintor de pó químico muito comum em todos os estabelecimentos. Ele é composto por cilindro, que é onde armazena o agente extintor que tem ali dentro, e a depender do extintor serão vários tipos diferentes. Essa é a válvula que controla a liberação do agente extintor. Essa daqui é a nossa mangueira, no qual ela deve ser sempre direcionada para o fogo, tá? Então, quando eu for acionar o meu extintor aqui através da válvula para a liberação do meu agente extintor, eu preciso estar próximo do fogo e direcionando ali para aquele princípio de incêndio. Aqui nós temos o bico, que deve estar direcionado para lá, então não basta só colocar a mangueira e não segurar aqui o meu bico, o meu agente difusor. Aqui nós temos o manômetro, que nós identificamos a pressão do extintor de incêndio. Então, se ele tiver em uma pressão vermelha, a setinha dele amarela, dentro de um espacinho aqui vermelho, significa que está fora do padrão de pressurização e quando vocês precisarem utilizar, ele não vai ter o funcionamento devido, tá? Então, para eu utilizar esse extintor de incêndio, como que eu faço? Eu preciso girar esse pino que tem aqui para romper o lacre. Então, giro aqui para frente, retiro o meu lacre, puxo o meu pino, pego o meu extintor de incêndio, me desloco ali para próximo do meu princípio de incêndio, direciono a mangueira para aquele princípio de incêndio e aciono a válvula. Logo, eu vou fazendo ali alguns movimentos leves em direção do fogo para que aquele fogo possa ser extinguido, ok? Bom, e para inspecionar esse extintor, para ver se ele está em condições ali de operação, em caso de uma emergência, a gente precisa observar ali regularmente como que está a qualidade daquele extintor de incêndio. Então, para ver se não tem nenhum tipo de avaria no pino, no lacre, se ele tem o seu pino de segurança, se ele está aqui, porque se ele foi retirado, ele pode ter sido violado e pode
ter sido já utilizado. Então, observe, né, se ele está sempre em condições físicas adequadas para uso em caso de uma emergência. É importante confirmar a pressão aqui através do manômetro, conforme já foi explicado, e após o uso, ali a gente precisa sempre solicitar uma nova recarga de emergência, ok? Agora vamos aprender algumas recomendações importantes em caso de um incêndio. Então, o primeiro passo é manter a calma. É essencial para um caso ali de emergência, porque na pressa a gente não atua de forma segura e pode causar até outros acidentes. Primeiro passo, acionar o corpo de bombeiros através do número 193. Então, ligue para o número 193 e acione serviço especializado. Né? Se tiver um princípio de incêndio e ainda puder ser controlado, utilize o extintor de incêndio disponível ali no local, conforme o fogo que estiver ali sendo queimado. Retirem pessoas do local, proteja materiais combustíveis. Então, por exemplo, está tendo um princípio de incêndio e sabe que tem um armazenamento ali grande de álcool. Tente tirar ou tente proteger de alguma forma para que aquilo não piore aquele princípio de incêndio. Se possível, também desligue o quadro de energia elétrica para que não alimente ainda mais aquela combustão. Use também um tecido para cobrir a boca ou nariz se houver fumaça. Então, quando é um alto volume de fumaça, proteja as suas vias respiratórias. Mantenha sempre as roupas no corpo e, se possíveis, molhadas, porque isso vai proteger de queimaduras ali provenientes do calor. E ao sair do local, mantenha-se agachado para evitar a inalação de fumaça, porque a fumaça ela é muito leve, então ela tende a subir e ficar aqui numa área onde a gente respira. Então, quando a gente está agachado, ali tem mais circulação de oxigênio. E nunca, em hipótese nenhuma, volte ao local para poder buscar algum material, algum item de trabalho. Não coloque a sua vida em risco, tá? E algumas recomendações ao chegar em um estabelecimento, identifique as saídas e rotas de fuga, bem como a localização do quadro de energia e central, ou se houver também gás. Então, chegou ali numa nova operação, observe sempre essas instalações de emergência, participe de treinamentos, se houver aí na sua operação, ou nos escritórios, né, de primeiros socorros, de brigada de emergência. E na Universidade Índigo temos outros cursos de segurança do trabalho para garantir um ambiente de trabalho mais seguro para todos. A partir de agora, você estará mais preparada para agir em caso de incêndio. Obrigada!